Bom dia! Iniciamos hoje mais um devocional, mais um final de semana, ministrando a palavra do Senhor através desses devocionais. Amém? Peço licença para entrar na sua casa, no seu lar. Peço nesse momento que você feche os seus olhos para que a gente leve ao Senhor uma oração. Amém? Em nome de Jesus. Paizinho querido, Paizinho amado, eis-me aqui, Senhor, para cumprir o teu querer e a tua vontade. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai. Usa a minha vida como tu queres, Senhor, em nome de Jesus. E aonde essa mensagem chegar, Pai, que vidas possam ser transformadas, que vidas possam ser impactadas com a tua presença, que vidas possam ser saradas, possam ser libertas, Senhor, possam ser curadas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, opera o teu milagre, Pai. Em nome de Jesus, através da tua palavra, Pai, que haja alimento, Pai. Em nome de Jesus, que as águas, Pai, que o manancial de águas vivas que brota do teu trono, Senhor, alcance cada vida que está sedenta, Pai. Sedenta de ti, sedenta da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor. Fica conosco, amado Espírito Santo. Em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém? Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, a palavra de Deus. Amém? E vamos estar abrindo em João 14. Então hoje nós iniciamos uma série falando sobre o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? E que nós possamos conhecer mais desse Espírito Santo, ao qual passou a habitar em nós quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Né? Assumimos o compromisso com o Senhor, descemos as águas do batismo e passamos a ser a noiva de Cristo. A noiva que está se preparando e se adornando para o grande dia das bodas do Cordeiro, como foi pregado no último final de semana sobre a noiva de Cristo. Amém? Então agora nós vamos nos aprofundar nessa pessoa linda, essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Amém? Então que você esteja abrindo lá em João capítulo 14, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. No 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui o Senhor Jesus, né, ele promete, né, aos seus discípulos na última ceia, antes dele ir para o Getsemane, antes da crucificação, que ele rogaria ao Pai, né, ele pediria ao Pai e o Pai iria dar o Consolador. Ou diz aqui, ele vos dará outro Consolador. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava com eles. Então era Jesus que consolava eles, era Jesus que estava ali sendo o mestre ensinando. E é por isso que ele fala aqui, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui o Senhor Jesus é uma promessa que ele faz para nós, né? Que ele iria pedir ao Pai, e o Pai iria deixar o outro Consolador, e que ele iria ficar conosco para sempre. Então por que para sempre? Porque até a vinda do Senhor. Então quando o Senhor vier, nós vamos subir. Então é para sempre. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Só que tem uma condição aqui, se me amardes. Então primeiramente nós temos que aceitar o Senhor Jesus, temos que entender qual foi o preço que ele pagou naquela cruz do Calvário. Tal forma foi o quanto o Pai nos amou e enviou o Filho e permitiu que o Filho fosse crucificado por amor a nós. Então nós precisamos entender esse amor, nós precisamos amá-lo simplesmente pelo que ele fez naquela cruz, né? Nós não temos que pedir Jesus somente para que ele possa satisfazer os nossos desejos, né? Mas que nós verdadeiramente, que a gente venha amar a ele, né? Então diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Sim, se nós amarmos o Senhor, nós vamos cumprir os mandamentos que estão escritos na palavra dele, né? E ele vai rogar ao Pai e vai nos enviar o Consolador, para que ele fique conosco para sempre. Então, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele passa a viver em nós, né? E toda a preparação que a noiva do Cordeiro necessita, é feita pelo Espírito Santo que está em nós, porque ele fala conosco, ele nos ensina, ele mostra onde nós temos errado, onde nós temos falhado, para que a gente possa ter uma vida
santa diante de Deus, né? Para que a gente possa nos corrigir nos nossos erros, nas nossas falhas, porque nós somos pecadores. Todos os dias nós pecamos, mas nós temos uma pessoa que fala: ó, aqui você errou, ó, não faça tal coisa, não fale, fique em silêncio. Então é Ele que nos direciona o que nós temos que fazer e como nós temos que agir. Então o Senhor, Ele foi tão lindo que Ele foi e falou: eu vos deixo o Consolador, para que esteja convosco para sempre. Amém? Então o Senhor é fiel em tudo aquilo que Ele fala, em tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então hoje nós vamos estar conhecendo essa série. Provavelmente eu não vou conseguir finalizá-la esse final de semana, mas até por isso que é uma série, porque ela vai ter uma continuação, tá? Então nós vamos iniciar falando sobre os nomes do Espírito Santo. Então nós precisamos conhecer essa pessoa, né? Que passou a habitar em nós, porque nós passamos a ser templo do Espírito Santo quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e o único suficiente Salvador das nossas vidas. Nós assumimos um compromisso com Ele e Ele prometeu na palavra dele que Ele rogaria ao Pai e enviaria o Consolador, e esse Consolador Ele passa a habitar em nós. Amém? Então o primeiro nome do Espírito Santo, além, né, de Espírito Santo, é Espírito de Deus. Então por quê? Lá no princípio, em Gênesis diz que o Espírito pairava sobre as águas. Então Deus, Ele é Espírito, né? Ele enviou o Filho, o Senhor Jesus, e o Filho prometeu que Ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Espírito de Deus, sim, porque é o Espírito de Deus, né? Então abra lá em 1 Coríntios 3,16. Então eu vou falar vários versículos, você vai anotando e para depois você poder estar estudando. Amém? Ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos templo de Deus. O templo que existia lá em Jerusalém foi destruído, não existe mais esse templo. A nossa igreja onde nós congregamos não é o templo somos nós, né? Nós somos a habitação do Deus vivo, do Espírito Santo, da Divina Trindade, da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, o primeiro nome é Espírito de Deus, né? Então o Espírito Santo tem esse nome, Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são triuno, eles são o Espírito de Deus. Tudo veio do Espírito de Deus. Amém? O segundo nome, Espírito de Cristo. Então lá em Romanos 8:9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Amém? Então nós somos selados com o Espírito Santo quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então aqui em Romanos, Paulo está falando: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Que Espírito? O Espírito que foi dado por Deus. Porque nós somos carne, alma e Espírito. Mas o Espírito que ele está se referindo aqui é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aqui ainda ele faz um questionamento: se é que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, porque se você não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não se comprometeu, infelizmente você não tem o Espírito Santo, né? Você vai ter outros espíritos aí que não são o Espírito de Deus, tá? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, porque nós somos selados pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, ele é chamado também de Espírito de Cristo. Por quê? O Senhor Jesus foi e deixou o Espírito de Cristo. Tá? Um outro nome que é chamado também Espírito da Verdade, né? Porque ele é a verdade, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, né? Então lá em João 14:17 diz: o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui ele está falando para os discípulos que o mundo não pode receber, porque o mundo é pecador, né? Por quê? Por que ele está falando do mundo? Porque o mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Então os discípulos já conheciam que era Jesus, né? Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós, habita convosco. O Senhor Jesus já habitava com eles, né? Estará em vós.
Então, o Senhor Jesus já estava prometendo, né? Porque no Pentecostes desceria o Espírito Santo, seria descido do Espírito Santo, e o Espírito Santo passaria a estar em nós, dentro de nós, né? Então, este é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, né? Porque o mundo não vê nem o conhece. E tem pessoas que necessitam ver para crer, né? E o Espírito Santo não, ele é uma pessoa que a gente não vê, mas a gente sabe que ele está em nós e a gente escuta a voz dele. E ele habita em nós. Amém? Então, Espírito da verdade. Mais um nome a qual o Espírito Santo é conhecido: Espírito da graça. Tá? Em Hebreus 10, 29 diz: de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, por que o Espírito da graça? Porque nós somos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor, porque nós nunca fomos merecedores. Então, é pela graça do Senhor Jesus, pela graça dele é que nós somos salvos. Mas aqui, em Hebreus 10, 29, fala sobre a apostasia, daqueles que apostataram da fé, daqueles que conheceram a Jesus, né? Que sabem o alto preço que ele pagou naquela cruz, que sabem o amor que o Senhor Jesus tem por nós, né? Mas que negaram, né? E diz aqui: de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado. Então, o pior julgamento vai ser contra o Espírito Santo, né? Quando a gente, como diz aqui, ó, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Então, aquele que negar o nome do Senhor Jesus, aquele que negar o que o Senhor Jesus fez naquela cruz do Calvário, né? Então, ele terá por profano o sangue do testamento, porque foi o sangue do Senhor, né? Com que foi santificado, com que nós somos santificados. Nós somos santificados, nós somos purificados pelo sangue que foi vertido naquela cruz. Mas o que é apostasia? É você não crer, é você não acreditar naquilo que o Senhor Jesus fez. Ou um dia você acreditou, mas hoje você pisa no Filho de Deus, quando você nega que Jesus pagou o preço naquela cruz do Calvário. Você está negando o sangue que ele pagou, você está negando tudo que ele passou naquela cruz por mim e por você, por toda a humanidade. E diz ali: e tiver por profano o sangue do testamento com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então é algo em que a pessoa será julgada, né? Em que não haverá perdão para aquele que pisa, né, do Filho de Deus, naquele que pagou o preço de sangue, para que nós pudéssemos ser santificados. E é o Espírito da graça, né? Que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Ele é o Espírito da graça. Então nós somos salvos pela graça. Então aquele que apostatar da fé, né, e negar o sangue de Jesus, e negar que o Filho de Deus foi crucificado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, ele venceu a morte, né? Mas aquele que negar, aquele que se apostatar da fé, será julgado. Então aqui diz a palavra, né, que ele não é merecedor, que ele será julgado, né? E é o que fizer agravo ao Espírito da graça. Então o Espírito Santo também é conhecido como Espírito da graça, tá? Ele também é conhecido como Espírito da glória, tá? Lá em 1 Pedro 4,14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Amém? Espírito da glória, o Espírito de Deus. Ele também é conhecido como Espírito de adoção. Então, o que é Espírito de adoção? Abra lá em Romanos 8,15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, o homem foi criado por Deus, né? E lá no Jardim do Éden ele era filho, ele era tratado como filho, né? Só que ele pecou. E quando ele pecou, ele foi destituído da glória de Deus, ele foi afastado da presença
né? E passou a ser apenas criatura e não mais filho. E quando o Senhor Jesus veio, né, e pagou o preço de cruz, nós passamos a ser filhos. Nós somos adotados pelo Espírito de Deus como filhos, né? E de criatura criada por Deus, nós passamos a ser filhos e cordeiros ao trono, juntamente com o Senhor Jesus. E por isso que diz aqui, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, né? Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a ser adotados pelo Senhor. E recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, é o Espírito Santo que está em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? E nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai, Paizinho querido, porque nós somos adotados por Ele. Amém? No versículo 16, diz assim, desse mesmo capítulo, tá? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, nós temos a confirmação que o Espírito Santo ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém? Então, a confirmação através da palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo também é conhecido como Espírito de Santidade. Abra lá em Romanos 1:4. Diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele é Espírito de santidade. Por quê? Porque é Ele que santifica a nossa vida. É Ele quem nos direciona. O sangue de Cristo nos purifica, nos santifica. Mas é o Espírito Santo que testifica no nosso coração, né? Então ele é conhecido como Espírito de santidade. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Espírito de santificação, que ele passou, né, a habitar em nós após a ressurreição dos mortos, né? Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele também é conhecido, como eu iniciei no capítulo, como Consolador. Então, lá em João 14, né? O Senhor Jesus, ele prometeu aos discípulos, dizendo que ele iria para o Pai, que ele rogaria ao Pai e que o Pai o enviaria o outro Consolador, né? E lá em João 14, 26 também diz assim, então o Espírito Santo ele é conhecido como Consolador, né? 14, 26, vamos lá, abrir a palavra. Então diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha como a palavra de Deus ela é tremenda. Então, tudo se confirma, tudo se encontra através da palavra de Deus, né? Então, quanto mais você estudar a palavra, você vai entender que tudo se completa, tudo tem um propósito já pré-definido, né? Então, diz assim no 26, mas aquele Consolador. Então, lá em João 14, 16, ele fala, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E aqui em João 14, 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então este é a pessoa do Espírito Santo, que o Senhor Jesus prometeu lá, eu rogarei ao Pai e ele enviará o outro Consolador. E aqui em João diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então essa é a pessoa do Espírito Santo. Ele nos ensina todas as coisas, ele prepara a noiva, né? Para o dia em que o Senhor virá. E ele nos faz lembrar de tudo que está aqui, ó. Tudo que está aqui, que a gente estuda, que a gente lê nos nossos devocionais, o Espírito Santo nos faz lembrar. Amém? O Espírito Santo,
Na tradução da palavra grega, ele é conhecido como Parakletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado do outro para o ajudar. Então olha como o Senhor, ele é lindo. Ele pagou, ele demonstrou todo o amor dele por mim, por você naquela cruz do Calvário, e ele não nos deixou órfão. Por isso que diz que o Espírito Santo também é espírito de adoção. Ele não nos deixou órfão, ele nos enviou o Consolador, e é esse Consolador que está conosco todos os dias, e a palavra promete que será para sempre. Até que o Senhor venha, ou até se a gente acabar indo antes, o Senhor permitir, o Espírito Santo vai estar conosco todo esse tempo, mas a palavra também ela diz que nós não podemos negar em nenhum momento o preço que o Senhor pagou naquela cruz. Nós não podemos pecar contra o Espírito Santo, nós não podemos apostatar da fé, porque senão nós seremos julgados por isso, Porque o Senhor Jesus, ele é lindo, ele nos amou de tal maneira e ele foi e nos deixou o Consolador. E é o Consolador que está em nós, é o Consolador que é a terceira pessoa da Trindade, que nos ensina a ser melhores a cada dia, que santifica as nossas vidas, que nos ensina tudo aquilo que nós precisamos mudar, o nosso caráter, tratar o nosso caráter, para que a gente esteja realmente, tenha uma vida de santificação perante o nosso Deus, e para que nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que você receba essa palavra no dia de hoje e seja grandemente abençoado. Vamos estar agora adorando a Deus com este louvor. Amém. Você conhece esse louvor, que você esteja adorando aqui comigo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim, sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Espírito Santo, mora em mim, sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração, Espírito Santo, das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, foste
Aleluia. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, oh, aleluia, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Oh, aleluias. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. Amém? Tenha um dia grandemente abençoado. Amém? Compartilha, curte, se inscreve no canal. Amém? E seja um evangelista. Amém? Da palavra de Deus. E amanhã nós voltamos com mais um devocional.